A minha área de trabalho tem sido, já há 20 anos para cá, a área de sistemas de informação geográfica, portanto trabalho com muitos mapas, trabalho com muito naquilo que há pouco diziam que, pronto, que não... que é uma imagem do território. Obviamente, sim, a importância também da imagem do território e de perceber quais são as relações entre as várias componentes desse mesmo território, e daí que eu vos trago aqui uma apresentação cheia de mapas, que eu espero que não seja maçadora, mas que vos traga também a perspectiva desta visão do todo deste território, daí que também tenha focado muito a minha apresentação naquilo que são uma caracterização biofísica geral, mas também uma caracterização da paisagem e focar-me também um pouco naquilo que vai ser, que são dois sítios da Rede Natura 2000, o sítio de Monforrado e o sítio de Cabrela, para percebermos também os valores naturais que existem e que são valores patrimoniais também deste território. Este território, eu foquei-me essencialmente no concelho de Montemoro Novo. Dizer-vos também que eu trabalho na comunidade intermunicipal do Alentejo Central e que, portanto, este território faz parte dessa comunidade, do distrito de Évora. O Montemoro Novo tem 1232 km², é um dos municípios maiores do distrito de Évora e é composto por 10 freguesias, nas quais existem vários pequenos lugares, para além daquele que é o maior, que é Montemoro Novo, obviamente, mas existem cerca de 40 lugares em todo este território. Eu não sei se, pronto, são todos pequenos lugares que quem efetivamente faz aquelas caminhadas vai encontrando ao longo dos seus percursos. Está dividido em duas bacias hidrográficas, metade do concelho, a metade norte está na bacia hidrográfica do Tejo e a metade sul na bacia hidrográfica do Sado, o que lhe dá características ecológicas diferentes. Em termos de biogeografia, temos então dividido em 3 grandes manchas, uma mais focada nas areias do Sado, a noroeste, outra mais a este, portanto, na zona do Alto Alentejo, Alto Alentejana, e depois a sul mais do Baixo Alentejo. É uma zona extremamente interessante porque engloba zonas mais declivosas e zonas menos declivosas. Portanto, temos toda aquela a zona da Serra de Monforrado, que a altitude, portanto, o ponto mais alto são cerca de 420 metros, e onde a diversidade, como iremos ver, é muito interessante. Em termos de posição topográfica, digamos, daquilo que é o declive também dessas regiões, temos a zona mais declivosa é efetivamente junto a Monforrado e depois em relação a algumas das ribeiras mais importantes. E essas ribeiras mais importantes são a Ribeira da Canha, a Ribeira de Lavre a norte, a Ribeira de São Cristóvão, apanha ainda um bocadinho da Ribeira de São Briços, e que vos posso dizer que, em termos ecológicos, na sua maioria estão muito bem conservadas. Em termos de ocupação de solo, nós temos estado a trabalhar numa cartografia de ocupação de solo que nos permitisse exprimir a diversidade florística e a diversidade de usos do território. E na CIMAC fizemos uma carta de uso do solo em 2008, foi publicada depois em 2011, que tinha como objetivo fazer uma cartografia à escala 1/10.000, uma coisa muito detalhada. Esta cartografia permitiu-nos, por exemplo, identificar os montados que existem nesta região e que são extremamente importantes para a paisagem desta região. Nós fizemos, e esta cartografia tem depois, obviamente, esta legenda. Eu peço desculpa, mas era impossível mostrar o mapa e a legenda tudo junto, porque é muito complexa. Mas para vos dizer que toda esta zona, a zona que está a mais escuro,
são montados, ou são montados mistos, ou são montados só de Quercus-Schubert, portanto de sobreiro, ou só de azinheira. Mas é uma área extremamente importante. Para vos dar uma ideia em termos de percentagens, eu peço desculpa de estar aqui a falar muito em números e muito em mapas, mas efetivamente o montado equivale quase a 60% de todo o território de Montemoro Novo. Em termos de unidades de paisagem, bom, as unidades de paisagem são, digamos, uma abstração daquilo que existe no território, é uma forma de delimitação daquilo que são as características do território. E as características do território que têm a ver com as características físicas, as características biológicas e aquilo que é o output dessas características, que no fundo tem a ver com o coberto do solo, o uso do solo e com também o uso que o homem faz desse solo. Daí que existe um trabalho que foi publicado em 2004 e que foi feito na Universidade de Évora pelo professor Cancela de Abreu, um trabalho muito meritório e que definiu para Portugal continental grandes unidades de paisagem. Portanto, nós trabalhamos com essas unidades de paisagem, ele definiu para Portugal continental essas unidades de paisagem de acordo com o caráter do território, não só com as características físicas e biológicas do território, mas também com a distribuição da população e com as características de cada caráter, o próprio caráter, ou seja, também um pouco o espírito do território e o espírito do lugar. Portanto, temos a Serra de Monforado, depois temos os Campos Abertos e do Alto Alentejo e os montados do Alto Alentejo, os montados da Bacia do Sado e a charneca ribatejana e ainda um pouco das areias de Pegões, portanto, das areias do Sado. Os dois sítios que vos estava a falar, portanto, são sítios Natura 2000, são sítios para a preservação da biodiversidade e para a preservação da paisagem também, foram criados e que tocam-se, eles sobrepõem-se, e que são o sítio de Monforado, que estão aqui a Rosa, e também o sítio de Cabrela, que vai um pouco mais abaixo, portanto apanha a Viana do Alentejo e um bocadinho de Aljustrel. Estes dois sítios também iremos falar um pouquinho sobre os valores naturais que existem, para também termos esta perspectiva de que o espírito do lugar efetivamente tem a componente antropogénica, mas tem muita a componente natural daquilo que lá existe, da magnificência de toda a componente natural, de toda a biodiversidade. Quando caminhamos num qualquer lugar, temos que entender todas estas componentes para realmente integrar o espírito do lugar. E o espírito do lugar fica em nós. Aquilo que lá passamos também para nós. E é esta perspectiva também um pouco que eu vos quero aqui passar. Nós trabalhamos também um pouco porque entendemos que estas unidades de paisagem são, digamos, muito genéricas e que o território tem muito mais biodiversidade do que é, no fundo, aqui representado nestas unidades, porque elas são muito heterogéneas, na verdade. Então resolvemos trabalhar um pouco naquilo que nós chamamos de unidades locais de paisagem, que integram as componentes físicas do território, as componentes da geologia, do que é a litologia, a componente do que é o relevo, porque a paisagem também, as formas de relevo são elementos preponderantes da paisagem, e o uso do solo. E identificamos uma maior diversidade dessas unidades de paisagem, que está também publicada, foi publicada em 2013, e que no fundo integra essas várias componentes. Peço desculpa também, a legenda realmente é muito complexa, mas isto depois vai ficar disponível para quem queira ver com mais cuidado. Trago-vos aqui outro pensamento, pensamento da paisagem patrimonial, paisagem como património.
Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, talvez já há mais de 10 anos de trabalho muito em ecologia da paisagem e interesso-me muito por aquilo que é a paisagem cultural, paisagem patrimonial, ou seja, a integração dos valores biológicos com os valores culturais, com os valores etnográficos, com os valores tangíveis, com os valores intangíveis, com tudo aquilo que faz o espírito do lugar. Daí que ultimamente tenha-me dedicado muito àquilo que é a ligação, o linking entre o que é património natural e o que é o património cultural e como articular tudo isto, porque tudo isto faz o todo, não é? E na ecologia da paisagem a visão, a perspectiva que se entende do território é uma perspectiva do todo, com todas as suas componentes, com todos os seus valores. E eu digo valores porque entendo que são valores que por vezes não são valorizáveis. Quando falo em valores, não falo em serviços. Por exemplo, hoje em dia há uma perspectiva de dizer que os ecossistemas fornecem serviços. Eu não estou de acordo com essa perspectiva. Os ecossistemas têm o seu valor intrínseco, têm o seu valor, não é? Serviços. Acho que é uma perspectiva tão antropocêntrica que acho que não entra, pelo menos não entra naquilo que é a minha perspectiva de paisagem e naquilo que é a minha perspectiva de património. Mas, enfim, como tudo, hoje em dia tem que se dar um valor, tem que se subvencionar, tem que estar nas políticas, tem que estar... Enfim, há esta perspectiva de dar valor monetário a tudo o que não deveria ser, acho que, encaminhado para esse sentido. Daí que a minha perspectiva, e por isso trabalho nesta questão das paisagens patrimoniais, mas muito numa perspectiva de usufruir das paisagens patrimoniais, ou seja, de que usufruir e manter-se essas paisagens patrimoniais, conservar-se, porque há outras questões que são relacionadas com o espírito do lugar. O espírito do lugar são as gentes que lá estão também e, portanto, há que manter essas gentes, há que continuar a vida desses lugares. E muitas vezes o grande problema é que nesses lugares as pessoas deixam há despovoamento por múltiplas razões, porque nós todos sabemos, porque há questões económicas, há questões familiares, há outras questões e acaba por se abandonar territórios que sem as pessoas também deixam de ter esse sentido de lugar. Daí que tenha já há muito tempo estas questões da paisagem patrimonial, integrando no fundo todos os valores culturais, os valores naturais, a sua identidade histórica, aquilo que é os valores tangíveis e, essencialmente, a ligação às comunidades locais. São elas que nos trazem também esse espírito do lugar. Em relação aqui às paisagens patrimoniais de Montemoro Novo e numa perspectiva de falar só de algumas, porque obviamente não tenho a pretensão de falar de todas, mas daquelas que para nós são extremamente importantes para valorizar o próprio território e que são o montado que tem uma importância vital através da história. Portanto, o montado é uma paisagem cultural, é uma paisagem mantida pelo homem, portanto, tem séculos de existência, é um valor vivo da atividade humana sobre o território de uma forma sustentada e de uma forma que gostaria de dizer sustentável para o futuro, mas que vamos ver. Depois, os corredores ecológicos. Aqui há alguns anos havia muito o hábito de se fazerem as limpezas das linhas de água
Se calhar quem viveu no campo recorda-se disso, porque havia que retirar a vegetação para poder dar abeberamento ao gado, não é? Portanto, havia muitas dessas situações assim. Hoje em dia, essas questões estão a voltar, ou seja, começou a haver problemas de poluição das linhas de água, começou a haver problemas, vocês sabem que em termos ecológicos a vegetação ripícola serve como tampão, serve não só como tampão para a poluição, mas também serve como habitat para várias espécies. Portanto, desde que se começou a ter estas preocupações que evitam-se e foram proibidas, portanto, só são feitas as limpezas das linhas de água quando há permissão das autoridades das florestas. Isto, para nós, ecologistas da paisagem, digamos assim, é extremamente importante a manutenção das linhas de água. Porquê? Porque encerram uma série de diversidade de espécies de vegetação, diversidade de espécies faunísticas, diversidade e para além disso são efetivamente extremamente importantes a nível de fluxos de energia, de fluxos de matéria, de fluxos de água. Okay? Portanto, elas têm um papel preponderante na paisagem e há que preservar. Depois também, outra questão que é importante, nós temos o Alentejo, Portugal, a nível da Europa, aliás a Península Ibérica, mas Portugal, essencialmente, e o Alentejo, tem uma biodiversidade extraordinária, muito maior do que os outros países todos da Europa. Portanto, nós temos que preservar isto. Temos que preservar isto. Mas isto também é uma herança dos nossos antepassados. É uma herança de quem tratou dos montados. É uma herança de quem tratou dos campos. Manteve limpas também as linhas de água numa determinada altura e agora as mantém também preservadas. Portanto, é um trabalho com os locais, é um trabalho com as populações. Depois, obviamente, toda a riqueza do património histórico e cultural, toda a riqueza dos saberes das pessoas, são outros elementos fundamentais na paisagem. Fundamentais. No caso das paisagens culturais do Montenegro Novo, eu trago bastantes fotografias, até porque quando vou para o campo tenho este problema de ter que estar a tirar sempre fotografias, porque acho que tenho que de alguma maneira ficar com aquela imagem, não só na minha cabeça, mas ficar com ela num papel. E efetivamente tenho aqui algumas imagens que me parecem muito interessantes. Temos as duas espécies mais importantes, a azinheira, que é o Quercus rotundinfolia, e o Quercus suber, que é o sobreiro. Aqui temos muita lã no chão que, ao passar, vamos pisando. E, portanto, muita semente. E temos aqui o Quercus fagíneo, que é o carvalho cerquinho, aqui a meio, que é uma espécie relativamente rara e que na zona aqui de Monforado é, digamos, a zona, em termos bioclimáticos, a que ele aparece mais a sul. Mais a sul já não existe esta espécie. A paisagem aparece em termos de montado, e o montado tem todo o maneio humano. Muitas vezes tem diferentes, digamos, diferentes cargas desse maneio. Há quem explore, e dependendo também das densidades, há quem explore mais para a cortiça, há quem explore mais para o gado. Portanto, é um sistema tão rico que tem esta multifuncionalidade. Há diversos tipos de produtos que podem sair dali. Portanto, não só a silvicultura, mas a produção de cogumelos, a produção também de ervas aromáticas, etc, etc, etc.
O montado é paisagem protegida. É paisagem protegida e as espécies de sobraria azinheira são espécies protegidas. Portanto, não se podem arrancar. Não se podem arrancar, a não ser que já estejam doentes e que, ou mesmo moribundas, secas, e já há muitos anos, porque a verdade é que o sobraria azinheira tem uma capacidade de regeneração fantástica. E se virem, eu não sei se são daqui, desta região, mas houve uma altura em que, em 2006, se não me engano, que ardeu uma zona próxima da saída da autoestrada e se vocês lá passarem hoje, já está regenerado. E as árvores ficaram todas, ficaram só com o caule maiores. Portanto, tem uma capacidade tão grande de resiliência que, efetivamente, nós passamos e eles ficam. Okay? Nós morremos e eles ficam. Daí também a tão grande importância desta árvore. Nós temos aqui um mapeamento dos montados em Montemoro Novo por tipologias, ou seja, temos a maior parte é montado de sobro, montado misto e montado também, montado sobriazinho, e depois têm diferentes densidades. Okay? Aí das diferentes densidades também nos permitem passar por, obviamente, locais mais fechados ou mais abertos. Temos um número de estratos verticais. Os estratos verticais têm a ver com o quê? Com o estrato herbáceo, com o estrato arbustivo e o estrato arbóreo. Efetivamente, a maioria destes montados, alguns têm matos, mas a maioria tem pastagem por baixo, portanto são pastoreados, há uma dinâmica muito grande do subcoberto. Embora haja alguns matos, mas são matos rasteiros e estão constantemente a ser trabalhados. Aqui temos a densidade do coberto vegetal, a densidade do coberto arbóreo do montado. No montado, e como vocês veem aqui, a maioria tem densidades superiores a 50% de copa, okay? Que é calculado através da densidade da copa relativamente à área total. Isto significa que nós temos aqui um valor inestimável em termos naturais pelo montado. E temos, no sítio de Monforado, é uma das zonas em que existe uma maior densidade desses montados. Os corredores ecológicos, nós trabalhamos nos várias tipologias de corredores ecológicos, corredores que podem ser corredores estradais, mas no fundo são corredores, são elementos lineares que de alguma maneira têm vegetação associada e que no fundo acabam por funcionar por corredores como corredores ecológicos. Aqui na região eles estão muito ligados às ribeiras, estão muito ligados, são corredores ripícolas. Por exemplo, há uns muito bem conservados, por exemplo, na Ribeira de São Cristóvão está muitíssimo bem conservado e eu tenho algumas imagens dessa zona. Na Ribeira de São Bríceos também temos muito boa conservação e também na Ribeira de Canha, a Ribeira de Lavres, há alguns pontos, mas não tanto. As espécies raras, em termos florísticos, como vocês veem, concentram-se mais na parte sul, já na Bacia do Sado, mas existem muitas espécies raras que dão aqui um valor acrescentado a todo este território. Nós fizemos um trabalho, de alguma forma, tentando valorizar o património vegetal desta região e, no fundo, temos aqui todas estas zonas que apanham também a Serra de Monforado e um bocadinho também de Cabrela, que têm muito alto valor patrimonial. Falar-vos um bocadinho em cada um destes sítios, os sítios de Cabrela e de Monforado. Eu tenho aqui alguns caminhos que percorremos, alguns tracks de GPS que percorremos, com os colegas que por acaso até estão aqui nesta audiência, estão lá atrás, a Flor Bela e o Nuno, e que tive um imenso prazer em
em acompanhá-los e que nos permitiram-me a mim também ter mais este sentido do que é o espírito do lugar, nesta perspectiva de fruir aquilo que existe a nível do território. Este sítio de Monforado tem 24 mil hectares à volta disso e abrange uma parte de Évora, do concelho de Évora, e outra parte do concelho de Montemor. O sítio de Monforado ocorrem o Quercus Fagínea e o Carvalho Negral, portanto, que é o Quercus Fagínea, que é o Carvalho Cerquinho, e o Carvalho Negral, e, portanto, estamos aqui exatamente no limite sul, como eu tinha já referido. E depois existem outras comunidades, que é esta da Calicotum vilosa, que é uma espécie que é exclusiva desta região, portanto, e que se calhar muitas pessoas não conhecem, ou pronto, é mais um mato espinhoso, mas que é extremamente importante em termos de flora. Nesta área, no sítio de Monforado, ocorre uma espécie raríssima, que é este narciso, e que, obviamente, com a utilização de maquinaria pesada na agricultura, etc., tem tendência a desaparecer. Okay? Daí que eles já só aparecem em certas e determinadas zonas mais protegidas e, portanto, onde não existe a intervenção de maquinaria pesada. Depois existem uma série de habitats com interesse para a conservação, como é estas, digamos, prados de gramíneas, as florestas e os charcos temporários. Há uma série de charcos temporários mediterrâneos que encerram uma tão grande quantidade de biodiversidade que são extremamente importantes. Não é importante secar esses terrenos, não é importante secar, é importante mantê-los. Eu, à medida que vou também passando esta informação, muita dela fui buscar ao site dos sítios de Monforado, está muito interessante, e outra, obviamente, eu tinha, não é? Mas muitas destas fotografias foram fotografias que nós tirámos exatamente em resultado dessas caminhadas que fizemos. A galeria, esta é uma fotografia da Galeria Ripícola, da Ribeira de São Cristóvão, que é muito interessante, e de um prado vivaz que está mesmo junto a essa galeria. Também muito importante no sítio de Monforado são as populações de morcego que existem aí, nas minas abandonadas, e que são espécies são espécies muito importantes regionais, daí a importância de se manterem também estas. Há muita gente que não gosta propriamente de morcegos, mas nós não temos que gostar de todos os animais, nós temos é que respeitar todos os animais, não é? E para vos dizer que é uma área muito importante. Para além disso, é muito importante em termos de avifauna, em termos de espécies de águias, de garças, de milhafres. Pus aqui este guarda-rios, que é um pássaro muito bonito, que é também típico desta zona. A Cabrela, a zona de Cabrela, aí temos a zona de Cabrela é maior, bastante maior, é quase o dobro da área do sítio de Monforado, mas é uma área muito importante para o lince. É uma área extremamente importante para o lince, embora não tenham sido avistados muitos exemplares, mas em termos daquilo que é o seu habitat natural, é uma das áreas mais importantes a nível nacional. O sítio de Cabrela tem também a ocorrência de matos, há uma série de habitats prioritários aqui para a conservação, mas está mais já virado para as questões das dunas, dos cursos de água mediterrâneas permanentes, as zonas arborizadas também com salgueiro, que é o Salix e o Populus alba, e carvalhais, os carvalhais também de Quercus Fagínea, e as galerias e as florestas de Quercus Suber.
as espécies florísticas mais importantes, o salgueiro branco, que é aqui o Salix salvifolium, e esta santolina, que é um mato rasteiro. Em termos de habitat para a fauna, e que são importantes para a conservação, como já disse, é o lince ibérico, também a lontra, o cágado e algumas espécies de peixes. Em relação às aves, o bufo real, o peneireiro cinzento, enfim, há uma série delas que eu não vou também alongar muito mais. Queria só vos deixar umas imagens dos percursos que fizemos, só para não sei se vão conseguir transmitir aquilo que nós sentimos como o espírito do lugar, mas que para nós foram muito importantes. Este primeiro percurso foi o de Hemoforado, entre Escoral e Nossa Senhora da Boa Fé, em que passámos por áreas de montado denso, muito bonito, com árvores monumentais, fantásticas, maravilhosas, em zonas de riachos que aparentemente estariam bem conservados, em zonas de prados maravilhosos, ainda por cima no início da primavera, onde está tudo florido e está com aqueles cheiros e, portanto, efetivamente estas fotografias não nos dão a imagem de todo, porque falta-nos o som, falta-nos os cheiros, falta-nos o vento, falta-nos tudo. Mas que querem mostrar um pouco aquilo que nós vimos e, no fundo, passámos por as terras e contactámos com as pessoas e contactámos com o padeiro que ia vender o pão e comprámos uns bolos e tudo isto faz parte deste espírito do lugar. Outras, aqui, a Torre da Giesteira é um antigo convento próximo entre Escoral e Nossa Senhora da Boa Fé, e depois aqui a Igreja da Nossa Senhora da Boa Fé, que é muito bonita. Tem uma senhora que vai nos abrir a porta, tem um cãozinho e que vai nos mostrar o sítio e que é extremamente bonito. À entrada, Escoral, a vista que tivemos, os locais por onde passámos, fregueses, os vários sítios que estes passeios a pé nos permitem, esta visão tão próxima. Um outro que fizemos já aqui mais em Cabrela, ao pé da Ribeira de São Cristóvão, em que começámos em São Cristóvão e depois fomos fazer um percurso pela Ribeira de São Cristóvão. A Ribeira, o percurso foi relativamente pequeno, foram 18 km, mas os primeiros 6 km nós demorámos 4 horas para fazer, porque a beleza era tanta, nós estávamos a ver tantas coisas, a sentir tantas coisas, tantas emoções, que demorámos 4 horas a fazer 6 km e, portanto, foi muito interessante. E para vos dizer que no final do dia, estão a ver estas árvores abraçadas? Este é um pormenor muito interessante. Estavam 2 sobreiros monumentais abraçados. Tivemos que passar a Ribeira, porque a Ribeira é imensa e tem sítios muito bonitos. E esta é uma perspectiva do final do dia, quando a luz já está a descer. Eram 6 da tarde, tínhamos uma visão lindíssima. E aqui outras perspectivas de árvores também lindíssimas, monumentais, fantásticas, que nos permitem ter ali uma perspectiva linda. Estou quase a terminar, deixava só aqui este alerta, algumas ameaças e desafios à gestão integrada entre aquilo que são as pessoas, são os stakeholders locais e a administração. Há uma questão que é muito importante. Toda esta área, a maioria é propriedade privada e, portanto, aquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos usufruir, também é resultado
dessa gestão e de todo o trabalho que tem sido feito neste território. Portanto, temos que lhes dar esse valor. No entanto, não podemos trabalhar desagregados deles, de maneira nenhuma, não é? Porque eles são, em última análise, quem diretamente intervém no território, não é? Eles é que, as suas decisões, se eu vou lavrar aquele terreno, se eu lavro mais cedo ou se lavro mais tarde, a decisão é minha. Okay? E isso pode ter implicações ecológicas e pode ter implicações nas espécies. Daí que a importância da gestão integrada da agricultura intensiva, a importância de evitar as cargas poluentes nos rios, por causa da carga pecuária excessiva, a importância de privilegiar as espécies autóctonas nas reflorestações. Anda para aí outra vez a dizer-se que querem voltar, agora até já querem regar eucalipto. Atenção, há ideias de utilizar água de alqueva na rega de eucalipto. Portanto, há que atender a estas questões. Privilegiar o pastoreio extensivo e a gestão sustentável, melhorar a prevenção dos incêndios e gerir de forma sustentável também as espécies cinegéticas. Eu não falei aqui nas espécies cinegéticas, porque elas não são espécies em vias de extinção, mas, na verdade, a sua gestão não tem sido das mais sustentáveis e, portanto, qualquer dia também estão em vias de extinção. Daí esta minha preocupação. E muito obrigada pela vossa atenção.